Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora de devocional da Palavra de Deus em oração. Uma devocional para te desafiar a orar, a ter comunhão, a ter relacionamento, ter aí uma intimidade com Deus, né? O homem natural ora, mas ora de acordo com a sua própria vontade, inclinação e desejo. Se ele tem ardentes anseios e gemidos, não passam do fogo e da agonia de sua própria natureza, mas não do espírito. Há um mundo de oração natural que é egoísta, complacente e inspirado em si mesmo. O Espírito, quando ora por meio de nós ou nos ajuda a alcançar a poderosa justiça da oração correta, ajusta a nossa oração à vontade de Deus. Então, damos emoção e expressão aos seus gemidos inexprimíveis. Assim, nós temos a mente de Cristo e oramos como Ele oraria. Seus pensamentos, propósitos e desejos são nossos desejos, propósitos e pensamentos. Essa não é uma escritura nova e diferente daquela que já temos, mas é a Bíblia que temos, pessoalmente aplicada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Não são textos novos, mas pelo contrário, a ornamentação do Espírito de certos textos para nós em um dado momento. É a exposição da palavra pela luz, pela orientação, pelo ensino do Espírito Santo, capacitando-nos a realizar a grande tarefa da intercessão na terra, em harmonia com as grandes intercessões de Jesus Cristo à destra do Pai nos céus. Temos um Espírito Santo, e temos no Espírito Santo uma ilustração e uma capacitação do que é e o que deveria ser essa intercessão. Somos encarregados de suplicar no Espírito e de orar no Espírito Santo. A palavra nos lembra de que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E enquanto a intercessão é uma arte tão divina e de natureza tão elevada que, embora não saibamos orar pelo que deveríamos, mesmo assim o Espírito nos ensina essa ciência celestial, fazendo intercessões por nós com gemidos inexprimíveis. Como são sobrecarregadas essas intercessões do Espírito Santo? Quão profundamente ele sente o pecado do mundo, sua miséria e a sua dor, e quão profundamente ele simpatiza com as terríveis condições, tudo isso é visto em seus gemidos, que são profundos demais para serem pronunciados e sagrados demais para serem postos em palavras por ele. Ele nos inspira esse serviço divino da intercessão, e sua força nos capacita a suspirar a Deus em favor do oprimido, do sobrecarregado e da criação aflita. O Espírito Santo nos ajuda de muitas formas. Quão intensas serão as intercessões dos santos que suplicam em espírito? Quão vãs e ilusórias, quão infrutíferas e ineficientes são as orações sem o Espírito? Podem ser orações oficiais, adequadas para ocasiões formais, belas e educadas, mas sem valor algum nos quesitos que Deus valoriza na oração. É nossa oração que não desfalece, que ajudará o Espírito Santo em sua poderosa obra em nós. E, ao mesmo tempo, ele nos ajuda em nossos extenuantes e entusiasmados esforços em oração. Nós podemos e oramos por muitas inspirações e de muitas formas que não são de Deus. Muitas orações são estereotipadas em sua forma e em sua relação aos assuntos, em parte ou por completo. Muitas orações são sinceras e veementes, mas é sinceridade natural e veemência carnal. Muitas orações são feitas por mero hábito ou por seguindo um roteiro. O hábito é uma segunda natureza e apega-se ao que é bom, quando bem dirigido, bem como ao que é mal. O hábito de orar é um bom hábito e deveria ser formado cedo e com firmeza.
Mas orar meramente por hábito é destruir a vida de oração e permitir que se degenere a ponto de chegar a ser uma mera forma superficial e fingida. O hábito de formar a margem do rio da oração, mas deve haver uma corrente pura, profunda e forte, cristalina e viva que flua entre as duas margens. Ana multiplicou a sua oração. 1 Samuel capítulo 1, verso 15 nos diz assim: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não podemos fazer dos nossos hábitos de oração algo muito marcado e controlado se queremos que fluam águas vivas a ponto de que transbordem as margens. Nosso exemplo divino de oração é o próprio Filho de Deus. Nosso conselheiro divino na oração é o Espírito Santo de Deus. Ele nos incentiva a orar, ele nos ajuda na oração. A oração aceitável deve começar a prosseguir pela presença e inspiração dele. As Sagradas Escrituras nos dizem que devemos orar no Espírito. Judas, outro irmão de Jesus, ele vai escrever na Epístola Única, de capítulo único, verso 20, ele nos diz assim, Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Ele nos diz que nós devemos orar no Espírito. Somos instruídos a orar no Espírito em todas as ocasiões. Paulo já nos falou isso, já nos alertou acerca disso, quando ele escreve aos irmãos de Efésios, capítulo 6, verso 18, Paulo nos diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Somos encorajados a respeito da oração. Quando ele vai escrever aos irmãos de Roma, em Romanos capítulo 8, 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Somos tão ignorantes no assunto da oração, os demais mestres são incapazes de nos fazer entender com suas lições e sentir com o coração aquilo que o Espírito Santo, o mestre infalível, tem toda a sabedoria para nos instruir em tal arte divina. Orar com todo o nosso coração e com toda a nossa força, com todo o entendimento e vontade, esta é a maior conquista da batalha cristã na terra. É isso que nos ensina e capacita a fazer o Espírito Santo. Se homem nenhum pôde dizer que Jesus é o Cristo, a não ser com a ajuda do Espírito Santo, por motivo muito maior, nenhum homem pode orar a não ser com a ajuda do Espírito de Deus. Os lábios das mães, agora selados pela morte, nos ensinaram muitas doces lições sobre oração. Orações que uniram e mantiveram nosso coração como fios de ouro. No entanto, essas orações fluindo pelo canal natural do amor materno não podem servir ao propósito da nossa antagônica e turbulenta vida adulta. Essas lições maternais são apenas os fundamentos iniciais da oração. Para as lições mais elevadas e graduadas da oração, precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nós. Somente Ele pode desvendar-nos os mistérios da vida de oração, seu dever e o seu serviço. Para orar no Espírito Santo, precisamos tê-lo sempre conosco. Ele, diferentemente dos mestres terrenos, não nos ensina a lição e depois se retira. Ele permanece com o objetivo de nos ajudar a praticar as lições que nos ensinou. Nós não oramos pelos preceitos e lições que nos ensinou, mas oramos por meio dele. Ele é tanto o mestre como a lição.
Só podemos conhecer a lição porque Ele está sempre conosco para nos inspirar, iluminar, explicar e nos ajudar a realizar. Oramos não por meio da verdade que o Espírito Santo nos revela, mas oramos por meio da verdadeira presença do Espírito Santo. Ele põe o desejo no nosso coração e acende esse desejo com sua própria chama. Nós simplesmente damos voz e coração aos seus gemidos inexprimíveis. Nossas orações são levadas por Ele, energizadas e santificadas por sua intercessão. Ele ora por nós, por meio de nós e em nós. Oramos por meio dele e nele. Ele põe a oração em nós. Por sua vez, nós as professamos com palavras e com nosso coração. Sempre oramos de acordo com a vontade de Deus quando o Espírito Santo ajuda nossa oração. Ele ora por meio de nós somente de acordo com a vontade de Deus, alinhado. Se nossas orações não estiverem de acordo com a vontade de Deus, elas morrem na presença do Espírito Santo. Ele não ajuda, ele não apoia tais orações. Sem seu apoio e sem a sua ajuda, as orações que não estão de acordo com a vontade de Deus, logo morrem em todos os corações onde habita o Espírito Santo. Devemos, como disse Judas, orar em todo tempo no Espírito. Como diz Paulo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Nunca esquecendo-nos, da mesma forma o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Acima de tudo, sobre tudo, e por meio de toda oração, deve estar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que inclui o poder do seu sangue, a força de sua intercessão e a plenitude do Cristo entronizado. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pai de amor, Deus bendito, enche-nos do teu Espírito. Dá-nos essa plenitude, dá-nos essa fome e sede do Espírito Santo. Desce como chuva numa terra seca. Essa terra sedenta somos nós, carecemos, dependemos, necessitamos do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade em nossas vidas. Age através de nós, enche-nos, guia-nos, fala através de nós. No nome de Jesus nós clamamos, não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Pai de amor e Deus bendito, nós rogamos por essa plenitude, clamamos por esta chama. Acende a chama, Senhor, dentro de nós. Não deixa apagar o pavio que fumega. Olha para esse que está desanimado. Olha, Senhor, para esta vida que está desmotivada, para esse que está em agonia, em desespero. Em nome de Jesus, repreendemos o vento contrário, repreendemos a tempestade. Faça bonança, aquieta-te mar, aquieta-te vento, e manifesta a tua glória. Dá direção a esse pai de família, dá direção a essa mulher, meu Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, vem Santo Espírito e aviva-nos, vem Santo Espírito e conforta-nos, consola-nos, ensina-nos e dirige-nos na oração em cada dia no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Faz 15 minutinhos de oração, não está conseguindo fazer o dia inteiro? Então faz 5 minutos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, mas não deixe de orar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 15 minutos de louvor, coloca um louvor lá no seu carro, no seu trabalho, coloca um louvor em casa, fazendo serviço, adore ao Senhor em todo o tempo,
porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Valeu demais e até a próxima, em nome de Jesus.